Olá pessoas, eu sou a Abigail. Esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Mestre Yin Yang. 请您大人去救博雅，这里交给我跟杀生石。式神和阴阳师一旦建立关系，就是众生是否生死纠纷。 Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal e de também se inscrever, me seguir no Instagram. E eu acho que é só isso mesmo. Vamos para o assunto do vídeo. Mestre Yin Yang é um filme que saiu na Netflix, é um filme chinês, que eu não sabia a menor procedência desse filme. Ele saiu ou foi no ano passado ou foi nesse ano de 2021. Eu não tenho certeza sobre isso, eu não fui pesquisar também sobre isso nesse momento. Por quê? Porque eu queria comentar com vocês a minha experiência com esse filme que eu achei aleatoriamente, gente. Eu vou comentar as aleatoriedades aqui mesmo, que... Bem... não tem graça se não tiver a história, né? Quando eu tava indo pra casa do meu avô, eu queria assistir um filme chinês de ação legal e tal. E aí, quando eu tava mexendo no Instagram, eu descobri que o Jack Chan tinha saído um filme dele. E eu fiquei, meu Deus, intrigadíssima. Jack Chan ainda faz filmes, Jack Chan já tá vivo. Vou assistir esse filme. Aí eu fui baixar esse filme. E quando eu achei esse filme, Mestre Yin Yang também tava sendo recomendado. Tanto ele quanto Animal World. Mas esse vai ficar pra um outro vídeo mesmo. E eu acabei achando esses 3 filmes pra mim poder assistir na casa do meu avô. Porque, não sei se vocês já perceberam, se você acompanha os conteúdos daqui do canal, eu assisto muito filme na casa do meu avô. Então essa era pra leva, se vocês me entendem. E quando eu cheguei lá, o pior filme de todos foi o do Jack Chan. Porque era simplesmente sem graça, não tinha graça nenhuma. Mal consegui aguentar assistir 15 minutos daquele filme. E eu me sinto até hoje uma guerreira por ter aguentado. Porque, meu Deus, é terrível. Aquele filme é simplesmente terrível. Terrível. Nada faz sentido. Nada tá sendo explicado. O efeito especial é ruim. A história é ruim. Nada tá acontecendo. Não sei porque que eu tava assistindo aquele negócio. Mas eu fiquei, tipo, muito triste. E aí aconteceu de que, não, vamos tirar esse filme, vamos ver se esses outros que a gente baixou aqui presta. Que foram os que a gente baixou por acaso. E, meus amigos, esse filme, Mestre Yin Yang, é muito bom. Gente, ele é simplesmente muito bom. E eu vim hoje convencer vocês a também assistir esse filme. Porque, pelo amor de Deus, gente, se foi assim, por acaso que eu assisti esse negócio, você também precisa assistir esse vídeo. Porque por acaso você chegou no meu vídeo aqui também, porque eu não tenho muito seguidor mesmo. Então, você aí, assiste esse filme. Mestre Yin Yang é uma história que conta um pouco sobre a cultura chinesa, né? Os credos que eles tinham de que existiam alguns guerreiros, que eles conseguiam aumentar o seu ki a um ponto em que eles conseguiam meio que ter poderes utilizando o ki deles para poder alcançar toda aquela questão do cultivo. É uma coisa assim bem chinesa, sobre uma galera que faz parte dessas seitas que ficam lutando aí pelo mundo para poder proteger o universo deles. Acontece que existe meio que uma situação que eu não vou contar por questão de spoiler, pra vocês ficarem surpreendidos. E todos eles têm que se reunir num lugar só e tentar contornar essa situação. E muitas coisas vão acontecendo e muito da cultura chinesa é abordada nesse filme, tanto como cultura, filosofia, até mesmo alguns pontos poéticos. É um filme que ele aborda muitos lados da cultura chinesa. É muito bom pra você que não é muito bem inteirado na cultura chinesa, você tá aprendendo um pouquinho mais, muito educativo. Já começa te mostrando que não existem atalhos para o crescimento. Você precisa obedecer o processo de crescimento. Você não pode simplesmente pular essa etapa. Não adianta se você é muito bom em uma coisa. Se você não é bom naquilo que é o básico, você simplesmente não vai conseguir sustentar tudo aquilo. E uma coisa que é muito pregada nesse filme em específico e que tem grandes influências dentro da própria história. Então é uma filosofia que ela é uma filosofia chinesa que é aplicada dentro da história, que faz um sentido total. Gente, pra vocês terem ideia, é só o começo do filme. Eu tô falando aqui uma cena inicial do filme e já me fez ficar pensando sobre a minha própria vida. Então, vamos começando por aqui, né, meu amor? Vamos começando por aqui.
Trata também sobre as questões de fugas, né? Fugas da realidade, fugas das próprias situações, que existem situações que você não pode fugir, você não pode simplesmente sair daquele local e fingir que nada daquilo aconteceu, ou pensar que a sua fuga vai proteger alguém, que você tentar fazer essa pessoa também evitar a situação também não vai resolver, você tem que enfrentar as coisas. Existem momentos certos de fugir, existem momentos certos de você evitar algumas situações, mas existe aquele momento em que você tem que enfrentar ela. E esse filme ele faz isso lindamente, é uma progressão no próprio enredo, em que você vai vendo o personagem principal, que é o mestre Yang. Ele tende a aprender um pouco, por mais que ele seja um mestre, ele tende a aprender com os próprios erros e crescendo sobre eles também. É uma parte muito bonita da história, você vê o crescimento dele conseguindo enxergar que realmente é necessário enfrentar a situação. Assim, coisinhas assim, ó, lindíssimas. Nós também temos uma questão muito interessante, que é o quê? Da cultura deles, eles têm várias ideias de deuses, de reino demoníaco, de seres místicos, tem muitas coisas que acontecem e eles acabam meio que, na cultura deles, criando alguns preconceitos com relação a determinadas pessoas que só fazem parte de determinados tipos de raça. Então, quando você vai vendo o desenrolar da história, você vai vendo que existe um preconceito de alguns personagens com relação a determinados tipos de raça, né? Eles têm um conceito determinado do que são aquilo, só que como eles nunca interagiram com eles, é um preconceito, né? Que é um conceito feito previamente, sem ter esse conhecimento factual. Tem informações aleatórias aqui, né? É isso aí. Esse personagem específico enfrentando todas essas ideias predeterminadas que ele tinha e tentando ver o mundo de uma forma diferente mediante a novas amizades, né, que é um dos pontos altos da história. Ele tentando olhar por uma óptica diferente, né, que é aquela questão de você não pode viver sozinho no mundo, que é bom você ter outras amizades, conhecer novas pessoas para poder aprender novos tipos de perspectivas e poder ter uma mediação do que é o que você considera como certo ou não. Basicamente, como você monta sua própria crença pessoal. Que é onde a gente entra numa das melhores partes do filme, que é os laços entre os personagens. Esses personagens, eles primordialmente não tem nada a ver um com o outro, e que são os dois protagonistas, né? Que um é o mestre Yang e o outro é o amigo dele de preto. Que eu não lembro mais o nome, eu nem anotei, porque eu só quero contar pra vocês minha experiência, não quero explicar pra vocês tudo, né, meu amor? Quero que vocês vejam o filme. Esses dois começam a sua relação no meio de uma desavença, e essa amizade deles vai progredindo de uma forma muito gradual e bonita, à medida em que eles vão sendo colocados em situações em que você consegue entender o porquê aquele personagem agiu daquele determinado jeito. Obviamente a gente tem a ideia de que é uma amizade que ela é construída muito rapidamente, mas as situações em si, elas são muito, assim, fora do normal, então faz sentido eles conseguirem criar aquele laço emocional naquele momento. Então você vê essa questão de eles dois estarem naquele momento, eles começarem a se conhecer, criarem essa amizade, você consegue enxergar a amizade deles. Não é uma questão de apenas, eles têm uma amizade, foi criada uma amizade bonita. Não, você sente a amizade deles. É uma questão de uma experiência mesmo. Não é só você dizer que eles têm uma amizade bonita. Você consegue dizer, esses caras realmente são amigos. Isso é crível pra mim, é verossímil. Então, só disso, você já pode imaginar que o roteiro é muito bom em tão pouco tempo conseguir criar uma relação assim tão interessante e excepcional, gente. Muito bom. Ponto dessa história que o enredo é muito sólido, sabe? Você consegue sentir o começo, meio e fim da história, você consegue ter o laço emocional. Tem muitas histórias que elas são apresentadas de formas muito sutis, que não são entre os protagonistas em si, que elas são muito boas. Eu provavelmente assistiria facilmente uma história só desses personagens. Facilmente, sabe?
É uma história muito emocional que eu particularmente não imaginava que ia ser mostrado uma história como essa, no meio de uma história que tava contando sobre amizade e tudo mais. É uma história muito profunda, é muito bonita, é assim... Eu poderia dizer outra palavra, mas seria meio que spoiler. Então eu vou suprimir essa palavra, mas... É muito emocional. Que essa história, ela cria uma experiência muito poética e reflexiva. Como eu falei, como tem muito da cultura chinesa nesse filme, porque retrata alguns folclores e ritos que eles acreditavam que existiam antigamente, no mundo antigo deles, tem um teor muito reflexivo e poético, porque muitos desses ritos deles eram criados sob poemas, né, poemas escritos entre os eruditos. Então, assim, você vê aqueles personagens que, em tese, são parte da história cultural chinesa, eles terem esse sentimento, de passarem esse sentimento poético, te coloca muito dentro da história, engajada naquilo. Existem muitas frases, não poucas, muitas frases que você vai ficar parado pensando naquilo, sabe? Coisas que fazem paralelos com cenas que são mostradas na sua frente, que você vai parar depois, ficar pensando. É um filme para não ser assistido apenas uma vez, você pode se deleitar na história. A história em si ela é muito boa, mas ela tem muitas camadas, então assista, curta a história, mas depois dá uma revisitada também, para poder estar vendo essas camadas que vão sendo construídas durante a história. E eu basicamente acredito que eu já abordei tudo que eu iria abordar sobre esse filme, que vocês viram que não foi um review exatamente muito bem estruturado do diretor, o ano exatamente que foi lançado, mas é porque eu queria que vocês tivessem um pouco da minha experiência, um pouco avulsa, que foi assistir esse filme. Eu também tava prometendo bastante no Instagram que eu ia fazer essas reviews, e também teve uma amiga minha que tava pedindo muito, porque ela gostou muito de assistir filmes, então eu estou aqui também para recomendar pra vocês, porque ela vai mandar esse processo. Amiga, se você veio pela minha amiga, olá, ouça ela não estava brincando, esse filme realmente é bom. Se você chegou aqui avulso, eu digo pra você, está curtindo esse vídeo? Comentando o que você achou? Se inscrevendo nesse canal, me seguindo no Instagram também? É de graça, tá bom? Vamos lá, coopere comigo. E eu acho que só isso mesmo, então, valeu!